podcast Fala Mágica. Muito obrigada a vocês que estão aí acompanhando, né, sempre os nossos episódios. Não se esqueça, você que está entrando agora no nosso canal, já se inscreva e ative o sinal para você receber aí as nossas notificações de todos os nossos episódios. O podcast Fala Mágica, claro, sempre traz vários assuntos aqui, né? Hoje a gente vai saber um pouquinho da história dela e a gente vai saber um pouquinho sobre nutrição também. Eu estou com uma nutricionista, Poliana Ribeiro, que está aqui comigo, nutricionista, e ela vai falar um pouquinho sobre a história dela. Gente, como que veio essa história da nutrição? Tudo bem? Tudo bem, Cris. Poli, né? Isso, né? Já somos amigas. Verdade. Quantos anos? Quantos né, anos? Gente? Cris, Muita história. queria agradecer, muito obrigada, tá? Por me dar a oportunidade de estar aqui no podcast. É sempre muito bom falar sobre nutrição, falar sobre a minha história e compartilhar um pouco, né? Para as pessoas saberem, entenderem um pouco mais. Então, muito obrigada pelo convite. Verdade. Olha, prazer ter você aqui. Eu já conheço você, eu já tenho o quê? Uns 15 anos? Já, mais ou menos, viu, né? Cris? Já tem bastante tempo. Bom, você agora se destaca como nutricionista, né? Como que surgiu essa ideia? Porque a gente vai falar de duas coisas, da parte da nutrição, da sua mudança física também, né? Que é super nítida para quem te conheceu lá atrás e te vê hoje, vê uma mudança, né? Quando que você decidiu ser nutricionista? Porque, gente, ela também foi Miss Conselheiro Lafayette. Verdade! Inclusive você que estava lá, né, Cris? Eu te anunciei. É você que me anunciou. Que ano que foi? Foi em 2009. 2009. Gente, olha, desde 2009 eu já apresento o Miss. Viu? Tradição, isso aí. Tive a honra de ser chamada em primeiro lugar pelo você. É verdade, eu te anunciei. Então, Cris, no meu processo de adolescência, eu desenvolvi dois transtornos alimentares, que é a anorexia, e depois eu desenvolvi a bulimia. E foi Para quem não conhece a anorexia, fala pra gente. Então, a anorexia é um processo onde a pessoa, ela se vê diferente, extremamente diferente do que ela é. Eu era extremamente magra, até porque eu desfilava na minha época de adolescência, por isso que depois eu fui Miss. E realmente, pela minha profissão, como eu desfilava, eu precisava ser muito magrinha. E aí, como eu tinha muita essa exigência, né, de ter que ser magra, de ter que estar magrinha, de não poder engordar e tal, eu acabei desenvolvendo esse transtorno que está totalmente relacionado com a nutrição, mas é um transtorno completamente psicológico, psiquiátrico. E aí eu era muito magrinha e eu me via completamente obesa quando eu olhava no espelho. E aí eu comecei a falar, gente, como que eu vou fazer? Porque eu trabalho com a minha imagem e eu me via completamente obesa. E é uma coisa muito engraçada, sabe, Cris? Porque assim, as pessoas, hoje mesmo, quando eu entendo os meus pacientes que passam qualquer tipo de transtorno, que seja anorexia, bulimia ou compulsão alimentar, que as pessoas, quando é obesa, sobrepesa, então assim, eu consigo entender um pouco as pessoas justamente por eu ter passado por isso, né? E aí eu sofri muito na época, então a anorexia ela é isso, e a bulimia ela veio decorrente da anorexia. Por quê? Depois que eu tive anorexia, eu fiz um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, dentre eles uma nutricionista, para que eu começasse a me alimentar novamente. E aí, quando eu comecei a me alimentar novamente, eu comecei a sentir de novo esse medo de comer e ter essa sensação que eu estava engordando, sendo que eu pesava na época 45 quilos, 46. Na anorexia eu cheguei a 43. Você é extremamente alta, eu né? tenho 1,75 m, então imagina só, hoje eu peso 82 quilos, imagina. E aí, nesse tratamento da anorexia, eu tinha muito medo de comer. Só que eu entendia que eu precisava me alimentar para melhorar. Eu me alimentava, só que eu fazia, depois que eu me alimentava, eu induzia ao vômito, que é a bulimia, que é quando você come, vem aquela sensação de culpa e você quer eliminar aquele alimento, tirar aquele alimento do seu corpo. E foi um processo muito difícil de tratamento, né? Eu sofri muito, a minha família sofreu muito. Então, assim, e você contou na época? Eles sabiam que você, depois que comia, às vezes ia para o banheiro para poder... Não contei. A família não sabe, né? Não sabe. Como que a família não consegue perceber? Eu vou te falar assim, porque eu também já passei por esse processo, eu fico morrendo de medo de voltar, assim. Tem hora que eu como algo a mais, que eu vim de um emagrecimento de 50 quilos, tem hora que eu como algo e eu falo, não, poxa, por que eu fui comer tanto assim? E eu fico tentando não voltar.
É o que eu falo. Eu falo muito com meus pacientes que eu trato hoje. Eu falo, gente, a gente tem que trabalhar isso na nossa cabeça para sempre. A cabeça, né? É muito, sabe, Cris? É você realmente começar a entender que o alimento, ele não é só por forma de prazer, que o alimento, ele é a nossa fonte de energia, né? Que a gente é o que a gente come, e foi por isso que eu decidi fazer nutrição, porque depois que eu comecei realmente a me alimentar melhor, eu comecei assim, igual a minha dermatologista, ela falou que nunca mais o meu cabelo ia voltar ao que era antes. Eu dei a alopécia mesmo, de ter falhas, eu comecei a usar lenço na cabeça. Então, assim, foi um processo foi uma anorexia, uma bulimia muito extrema. E quando eu comecei a me alimentar, que eu comecei a conseguir tomar banho em pé, que eu comecei a ver meus cabelos crescendo, que eu comecei a ver a mudança do meu corpo, e eu falei, gente, a alimentação, a nutrição é tudo. E eu comecei a entender esse processo por mim mesma. E aí foi onde me deu start. Eu era muito novinha ainda, né? E falei, não, eu quero fazer nutrição. E foi muito difícil, porque quando eu decidi fazer nutrição, ninguém sabia qual era a função do nutricionista. Então eu fui muito criticada quando eu fui prestar vestibular. Porque as pessoas falavam, Poliana, você é louca, ninguém nem sabe para que serve um nutricionista. Você vai se decepcionar, você vai gastar 4, 5 anos de faculdade, depois você não vai conseguir ser um bom nutricionista. E eu sempre fui muito determinada, sabe, Cris, com minhas coisas, assim. E eu falei, não, eu vou ser nutricionista. E da mesma forma que essa nutricionista, ela me tirou de um processo muito difícil, de uma doença, eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudar outras pessoas. E eu sempre positivei muito isso na minha cabeça. Então, assim, eu transformei um momento muito ruim da minha vida em algo bom. Sim. E hoje, assim, eu falo que tudo na vida tem um propósito por causa disso. Né? Se eu for ficar pensando tudo que eu passei, foi muito difícil. Um momento muito difícil. Mas eu vejo que realmente foi necessário. Porque talvez se eu não tivesse passado por esse processo de anorexia e bulimia, sofrido tanto, talvez eu não tivesse feito a escolha que eu fiz hoje, que a nutrição hoje para mim é a melhor escolha da minha vida. Né? Hoje, assim, eu me dedico 110% à nutrição. E eu falo que a melhor escolha, o melhor prazer que eu tenho na minha vida hoje é sentar no meu consultório, receber meus pacientes, receber as mensagens, ver a evolução deles. Isso não tem preço. Quando você começou, quem buscou ajuda para você? Foram seus pais? Ou você mesmo que resolveu, falou, não, agora eu preciso de ajuda? Foi os meus pais. Foi os meus pais. Porque quando você está num processo de transtorno, você mesmo não consegue. Não é que você não detecta, você consegue entender que você não está, que você precisa de ajuda. Sim. Mas você tem medo de buscar ajuda. Porque por mais que você não queira estar naquela situação, mas ao mesmo tempo você tem medo. Porque eu era magra, eu me via obesa. Então eu falei, se eu procurar ajuda, eles vão fazer eu comer. Se eu comer, eu vou engordar mais. Então assim, aí por mais que eu estava assim numa situação que a gente não quer realmente estar, porque eu sofria com aquilo também. Sim. Porque eu passava fome. Né? Eu passava fome, eu tinha medo de comer. Tinha dia que eu passava com uma folha de alface e uma maçã. Então, assim, eu sentia fraqueza, por resto eu não comecei a não aguentar tomar banho em pé. Eu sentava, eu tinha que colocar cadeira para tomar banho. Então, assim, era um sofrimento muito grande para mim. Mas realmente chegou uma hora que meus pais falaram, Poliana, não tem jeito. A gente precisa buscar ajuda. Aí meus pais, eu não queria, mas assim, aí meus pais me levaram e aí a gente começou primeiro com psicólogo, e aí ele me encaminhou para psiquiatra, e com as quedas de cabelo, unha, né, tudo que ficou péssimo, pele, e aí a gente encaminhou pro dermatologista, clínico geral, e aí depois a gente falou, olha, agora você vai passar um processo com nutricionista, que eu também não sabia a função do nutricionista na época. Então foi os meus pais que no primeiro momento realmente, né, viram só, Cris, que é por isso que eu falo muito isso com meus pacientes. Por mais que você tenha um acompanhamento de profissionais muito capacitados, tem que vir de você, sabe? Porque eu fiquei nesse processo mais ou menos em torno de 1 ano e meio, 2 anos. Enquanto eu não coloquei na minha cabeça que eu só iria melhorar a partir do momento que eu queria, eu não melhorei. Porque eu ia na psicóloga, ela me passava as tarefas que eu tinha que fazer, e eu não fazia. Eu fui na dermatologista e ela passava os medicamentos que eu tinha que passar na minha cabeça. E eu não passava. A nutricionista falava, olha, começa tomando um suquinho batido. Minha mãe fazia, eu não tomava. E aí, só que chegou uma hora que eu cheguei no ponto máximo de limite. Porque realmente eu falei, gente, se eu não mudar, eu vou morrer. Né? E aí eu fiz uma mudança mais pelos meus pais, eu peguei meus pais muito como gatilho, porque eu vi que eles estavam sofrendo muito, então eu não queria ver o sofrimento deles. Mas enquanto não veio de mim aquela força de vontade de querer mudar, de querer sair daquela situação, eu realmente não consegui me curar. Aí depois que eu me fortaleci, falei, não, eu preciso da minha ajuda também. Os profissionais estão fazendo a parte dele, mas eu estou fazendo a minha. E é o que eu falo para os pacientes.
né? E aí sim eu comecei a melhorar, aí pronto, e graças a Deus eu consegui sair desse transtorno. Bom, e é bom você falar isso, né, porque você viveu, né, essa experiência, sabe como que é a dor, né, em si, do que é viver isso. Depois que você se formou, você resolveu começar a trabalhar na área, né? Você desenvolveu os projetos, né? Isso mesmo, Cris, graças a Deus, assim, não foi fácil, como qualquer profissão, né? Eu tenho 8 anos que eu formei, então realmente há 8 anos atrás, as pessoas também não valorizavam muito a nutrição, né? A nutrição não era muito falada. Por mais que a gente sempre soube que a alimentação era muito importante, mas as pessoas elas não davam esse valor, elas entendiam assim, ah não, só vai nutricionista quem precisa emagrecer. Exato. E não é, né? Hoje eu tenho um público assim gigantesco de pessoas que procuram nutrição justamente por saúde, pacientes diabéticos, hipertensos, ovário policístico, até porque hoje, graças a Deus, a gente tem muita consciência dos outros profissionais, né? Eu recebo muito encaminhamento de médico, endocrinologista, gastro. Então, assim, no início foi muito difícil a trajetória, né? Até eu começar a ter uma oportunidade de emprego. E aí, o que eu fiz? Eu falei, olha, é o que eu quero pra minha vida. Então, se é o que eu quero pra minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou dar meus pulos. Trabalhava em outro lugar de dia, peguei, comprei uma balancinha de R$20, colocava debaixo do bolso e ia atender em casa por R$15. Até as pessoas começarem a conhecer o meu trabalho e ver o poder que a nutrição tinha. E aí as pessoas começaram a me conhecer, e aí eu recebi uma oportunidade de emprego numa academia, e aí, graças a Deus, a partir daí, eu realmente consegui, já consegui estar na minha área, que era o que eu mais queria. O bom é falar sobre isso, porque as pessoas têm que entender que nutrição não é só isso mesmo, né? Não. Como ela pode influenciar, você falou do cabelo, influenciar na questão dos órgãos, né? Funcionamento dos órgãos e várias outras doenças que podem ser amenizadas através da alimentação, né? Sim. O Cris, eu falo assim que hoje realmente eu convivo com isso todos os dias. E muitos pacientes meus, eles falam assim, nossa, Poliana, eu não sabia o poder que a nutrição teria. Né? Hoje, a gente pode falar que 90% das patologias, elas estão relacionadas com a alimentação. Porque a gente é realmente aquilo que a gente se alimenta. E então, não é só sobre peso, né? Não é sobre peso, é sobre saúde mesmo. Por exemplo, né, o paciente que ele é diabético, ele precisa ter um hábito alimentar mais saudável. A gente passou pela situação agora do Covid. Você vê as pessoas que realmente, o que mais foi falado durante o Covid? Hábitos alimentares, doenças metabólicas, né, diabetes, colesterol alto, que eram pessoas com mais risco. Então, o que acontece? Quando você tem hábitos alimentares mais saudáveis, você está gerando uma imunidade melhor no seu corpo, prevenindo doenças, né? É o que eu sempre falo, envelhecer, gente, todo mundo vai. Essa é uma questão assim que a gente não tem como sair. Só que a gente tem 2 escolhas, de você envelhecer saudável ou não. Né? Então, assim, hoje eu tenho lá um exemplo, minha mãe também, né, que teve uma perda de peso muito grande. Minha mãe hoje está com 64 anos, graças a Deus, com uma saúde incrível. E antes ela não tinha. Então, hoje ela fala, hoje eu sou muito mais saudável do que 10 anos atrás. Mas por toda a mudança de hábito que a gente fez. Ela tomava medicamento para colesterol alto, para pré-diabetes, para pressão. Hoje ela não toma nenhum tipo de medicamento. Então, assim, ela teve um emagrecimento consequência de hábitos, mas a melhora de tudo foi a saúde que ela tem hoje. Através da alimentação. Através da alimentação. De hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis. É aquela coisa que a gente sempre vê no Globo Repórter falando, né? Toda sexta-feira vinha falando sobre alimentação saudável, hábitos saudáveis, fazer atividade física, e a gente nunca acreditava, né? Mas quando a gente passa por algo e que a gente precisa transformar justamente através disso, e que isso seria a nossa fonte diária de remédio, digamos, né? De energia, e que a gente não precisava tomar tantos remédios, porque realmente são os hábitos saudáveis, fazer atividade e se alimentar melhor. Exatamente, Cris. Parece que é coisa de televisão. Parece coisa de televisão, né? E é o que você falou, você também passou por um processo de emagrecimento muito grande, então você sabe como que é. E assim, às vezes é o que eu falo, hoje a gente tem muitas estratégias, até porque se fala muito hoje, né? De nutrição, de atividade física, de estética, mas é o que eu falo para os pacientes, tomem muito cuidado do tipo de estratégia que você vai utilizar. Porque nós, como nutricionistas, a gente não olha só a questão estética. A nutrição, ela vem de nutrir. Sim. Então, é uma pessoa o quê? Saudável, bem alimentada. Às vezes, eu atendo um paciente lá que fez dieta de 500 calorias, comeu maçã o dia todo, e eu vou pedir o histórico, né, desse paciente, os exames,
faltando um monte de vitamina, com queda de cabelo. Então, assim, até que ponto que realmente, né, você tem que colocar a estética no primeiro lugar. Então, assim, realmente ter essa consciência de pensar que você precisa de uma ajuda profissional mesmo e que não é nada restrito demais, que às vezes as pessoas pensam, né, eu tenho que cortar isso, cortar aquilo, dieta do sol, da lua, da sopa, né, que ainda assim, ainda mais por da rede social hoje, né. Exato. Então, os assim, métodos milagrosos não existem. Não existem, gente, né, eu até falo que de nutricionista e todo mundo tem um pouco, porque hoje é nutricionista, né, então assim, a gente tem muita blogueira, né, que fala que faz jejum de 5 dias, que emagreceu, então assim, a gente tem que pensar que é o que eu falo, o Instagram, as pessoas postam aquilo que elas querem que as pessoas vejam. É verdade. Então a gente tem que colocar isso na nossa realidade. Não, e a gente também que posta tem que ter responsabilidade. Responsabilidade. Né? Então assim, eu tenho muito paciente que chega lá, eu vi que blogueira tal falou que ficou de jejum 5 dias, posso ficar? Gente, calma, não é assim. Será que realmente não ficou? Então assim, eu falo que acesso à rede social hoje foi muito bom, mas as pessoas têm que tomar muito cuidado para realmente ver. Igual como eu estudo muito, faço mestrado, pós, eu estudo artigo científico, então eu não tiro nada de Google, nada. Eu estudo realmente aquilo que a ciência fala que é o saudável para a pessoa. Então tem que tomar muito cuidado. Bom, você resolveu mudar, né? Você fez uma mudança drástica, vamos falar assim, né? No seu corpo, porque você saiu aí de 50 e poucos quilos. Isso, 50 quando eu formei. 50 quilos. A gente falando sobre quilos, outra coisa que a gente tem que desmistificar é isso, né? Porque tem gente que fala assim, nossa, fulano pesa... Gente, mas por que a pessoa do meu tamanho pesa só isso? Porque tem hora que antes a gente via muito nas balanças, né? A gente passava na farmácia, ficava de olho pra ver quanto que o outro, que é da mesma altura que eu, pesava, pra ver se eu também tô magra. Porque não é possível aquela pessoa pesar 60, eu tô pesando 80, não acredito nisso, né? Então esse comparativo com o outro... Agora, como que às vezes um corpo de uma pessoa que parece que ela tem mais peso, né, estruturalmente, mas ela pesa menos, né, fica esse comparativo. Mas é importante falar sobre isso também, né? Sim, Cris, isso é uma coisa extremamente importante, né? Inclusive, assim, eu tento falar muito isso com meus pacientes. A gente vê que mais nós que somos mulheres, que somos muito apegadas à balança, né? Eu vejo que meus pacientes que são homens, eles já são mais... tranquilos em relação a isso. Só hoje a gente acompanha muito a questão da composição corporal do paciente. Tanto que agora eu faço parte da SBM, que é a Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade, eu vou até num congresso em Florianópolis, e eles já estão fazendo novos estudos para mudar aquela classificação do IMC. Sim. Que é aquele cálculo que a gente faz. É totalmente injusta com a minha pessoa. E com a minha também. Porque senão eu vou ficar nessa. Não, o IMC ele pede para me perder 8, 9 quilos para eu poder ficar no meu peso que ele fala que é o ideal. Ele acha que é o ideal. E aí, Cris, só que esse IMC ele é um cálculo muito antigo, na verdade, desde quando surgiu a nutrição. Só que quando surgiu a nutrição, olha pra você ver, hoje o tanto de equipamento que a gente tem no meu consultório, eu tenho biopedância, eu tenho um adipômetro, então eu não avalio só o peso. As pessoas, elas têm que tentar entender que o nosso corpo ele é feito de composição, é a massa muscular e gordura. Então, às vezes, a pessoa ela fica muito presa ali na balança, mas ela não entende que às vezes ela está fazendo uma atividade física, então ela está desenvolvendo massa muscular. E aí isso pesa, igual o meu processo, igual eu falo muito para meus pacientes, imagina que você não está me vendo. E eu só comento assim, eu tenho uma amiga que ganhou 30 quilos. Como que você vai imaginar? Aí eles falam, obesa? Pois é, e você me acha obesa? Então, assim, é todo esse processo. Claro que, assim, quando o paciente ele vem no meu consultório, eu vou montar um planejamento alimentar de acordo com o objetivo dele. Se ele quer emagrecimento, mas eu não deixo de levar em consideração a composição corporal. Sim. Porque a massa muscular ela é saudável para várias coisas. Né? Ela é saudável para... Por que às vezes o paciente que ele é bariátrico, às vezes ele passa por aquela tanto de deficiência de vitaminas? Porque ele perde muita massa muscular rápida. E aí ele perde de uma forma não saudável. Né? Então isso aí acaba também a gente tendo que acompanhar essa questão de composição corporal. Por isso que independente do objetivo do meu paciente quando ele vai no consultório, se ele quer hipertrofia, se ele quer emagrecimento, se ele está buscando tratamento de saúde, eu sempre acompanho composição corporal. Sim, então eu fui lá, fiz... O ideal seria fazer uma biopedância, então, para saber o índice de gordura, porque o ruim é ter gordura no corpo, o ruim ter gordura, é igual, eu ganhei 30 quilos. Mas hoje, eu com 80 quilos, eu tenho menos gordura no meu corpo do que quando eu tinha 50. Aí as pessoas falam, como?
né? Mas o que acontece? A gente tem uma classificação, Cris, que a gente chama de obesidade oculta. O que é essa obesidade oculta? É quando a pessoa ela tem um peso, de acordo com o IMC, dentro do ideal, ou então até abaixo do peso, mas com uma porcentagem de gordura muito alta. Então, assim, eu era muito magra, mas eu tinha pouquíssima massa muscular no meu corpo. O meu corpo, ele tinha mais gordura do que músculo. Sim. Olha pra você que coisa engraçada. E aí, por isso, meu peso era muito baixo. Então, depois, né, que eu formei em nutrição, a minha primeira pós-graduação foi em nutrição esportiva, que foi onde eu comecei a entender todo esse processo de composição corporal, que a gente começou a estudar a importância de avaliar a composição, o que é massa muscular, o que é gordura, entender isso. E eu falei, não, então tá, vou me desenfrear, agora eu quero mudar. E é o que me preocupa hoje, essa questão, não é de ser magra, é de ter uma qualidade de vida, mas de perder a gordura, né? Isso. De a gente fazer essa mudança, porque gordura não é boa. E eu vejo, Cris, assim, no meu programa de nutrição, ele dá lá o cálculo do IMC, que infelizmente, até então, mas se Deus quiser, eu acho que até o ano que vem vai ser um novo cálculo, é o único cálculo que a gente tem para avaliar a classificação. Mas eu vejo que tem pacientes que eles são tão apegados a isso, que às vezes eu tiro essa classificação. Porque a gente vê que é impossível, né? Igual hoje, se eu colocar uma classificação de IMC, dá que eu sou sobrepesa. Então, se eu for fazer uma análise só do meu peso, eu vou falar que eu tenho sobrepeso. Eu atendo pacientes com 90, 100 quilos. Ontem eu atendi um paciente meu, eu postei de 100 quilos, com 7% de gordura. Como é que eu vou falar que esse paciente é obeso? 7% de gordura. É um paciente super com uma composição incrível. E quando ele ganhou 23 quilos comigo, quando ele era 23 quilos mais magro, ele tinha 20 e tantos por cento de gordura. Como que eu vou falar que esse ganho de peso dele não foi saudável? Gente, isso é de todo mundo, ter 7% de gordura no corpo. Ai, eu também. Ai, meu Deus. Então, eu não vou nem falar quantos por cento tem de gordura, meu bem, ainda, que tem muito trabalho pela frente. E aí eu falo, sabe, Cris? Então, assim, eu tento muito mostrar isso. Eu comprei lá no meu consultório a imagem, sabe, que simula 1 quilo de gordura e 1 quilo de músculo. Gente, tem hora que a gente fala assim, meu Deus, emagreci nada, emagreci só 1 quilo, foi tanto sacrifício para 1 quilo. Aí quando você vê, eu comprei, gente, porque é isso, sabe, às vezes o paciente pensa... A gente precisa visualizar esse negócio, parece assim, né? Isso, às vezes o paciente fala assim, nossa, mas eu perdi só 2 quilos. Eu falei assim, olha aqui, isso aqui é 1 quilo de gordura, você perdeu 2 disso. Nossa, Paula, eu perdi 2 desses? Eu falei, foi, 2 desses. Né? Então, assim, pra você eliminar 1 quilo, você tem que eliminar 7.000 quilocalorias, não é coisa demais. Muita coisa, Então, por isso que eu falo, as pessoas elas têm que valorizar o seu processo. Né? Por isso que meus pacientes ficam assim, nossa, mas eu perco 1 quilo, você comemora. Gente, claro! Claro que eu vou comemorar. A gente sabe o quanto que o processo é difícil, a gente sabe que demanda força de vontade, foco, determinação, né? Então, as pessoas elas têm que tentar, igual você falou, tentar não ficar muito presas à balança. A gente sabe que hoje isso é um tema muito falado, né? Mas se Deus quiser, eu acredito que até o ano que vem esse cálculo de MC ele já vai ser mudado. Ah, que ótimo. Bom, e para quem... vamos falar o contrário agora. A gente fala tanto de emagrecimento, mas e quem vive a vida inteira querendo engordar? Pois é. Tem muita criança que antes davam-se um líquidozinho, né? Não posso nem fazer propaganda aqui, mas todo mundo sabe qual que é. Não, esse menino tem que tomar não sei quantas colheres disso aqui porque tá muito magro, pra ficar forte, né? Nossa, eu já tomei tanta coisa na minha infância quando eu era magra, minha mãe batia ovo com casca. Hoje a gente tem muitos profissionais de referência, né, que falam muito sobre esse processo de hipertrofia, ganho de massa muscular. Inclusive eu estou fazendo a pós lá em São Paulo com profissionais de alta referência, né, Paulo Musi, Renato Cariani, Rodolfo Pérez, que são profissionais muito diferentes no Brasil. E como que eles são profissionais que realmente falam muito sobre isso, as pessoas hoje elas me procuram muito para ganhar peso. Só que aí que tá, né, às vezes a pessoa acha que ganhar peso é só comer muito. Só que não é comer muito, é comer certo. Tem uma diferença muito grande, né? De você comer muito e de você comer o que o seu corpo precisa. Na maioria das vezes as pessoas, quando elas chegam no meu consultório que querem ganhar peso, elas me relatam um histórico de uma ingestão alimentar muito grande de carboidrato e gordura. Só que não que ela não precise, mas ela precisa de proteína, ela precisa de vitamina D, ela precisa de vitamina B12, a gente precisa analisar como estão os exames, às vezes a gente precisa de uma suplementação. Então é ajustar a alimentação de acordo com o que a pessoa precisa.
né? E aí a gente vai ver o que está acontecendo, né? Se a gente precisa, eu falei, usar uma suplementação. Então, assim, hoje as pessoas realmente elas estão... Eu tenho muita gente que classifica como ectomorfo, as pessoas que são muito magras, que têm muita dificuldade de ganhar peso. E, graças a Deus, eu tenho conseguido evoluir muito os meus pacientes nesse processo de hipertrofia também, né? E é um processo tão difícil quanto o emagrecimento. A gente acha que não, as pessoas falam, o seu objetivo de hipertrofia é fácil. Não, não é tão fácil também, mas é super possível. Mas a gente tem que entender que não é comer muito, é comer saudável. Então, é uma dieta com ingestão calórica mais alta, mas onde a gente trabalha a qualidade e a quantidade de alimento suficiente para que essa pessoa ganhe e, o mais importante, massa muscular. Sim. Olha, eu acho que nutrição é assunto que dá pra gente falar assim, Nossa, em programas, sim, né? Porque a gente vai falar da nutrição infantil, sim, a nutrição, né, da mamãe, da gestante, a nutrição daquela mulher que está passando pela fase agora, né, porque tem essa questão dos hormônios, né, uma mulher que tá passando aí, já está mudando de fase, adolescente também, muito, né? atendo muito adolescente. Adolescente aí, puberdade, as mulheres que estão passando pela menopausa. Exatamente, também atendo muito. Se a gente for, tá vendo? Olha, você vê o tanto de coisa que você citou, que a nutrição tem um papel importantíssimo. Exatamente, mas para a gente encerrar assim falando sobre nutrição, queria que você desse uma dica para as mulheres que estão passando pelo processo da menopausa, né? O que uma mulher, porque às vezes ela acha que ela não tem que fazer reposição de nada e tá tudo muito bem, né? Mas acho que a gente vai chegando numa fase assim, de uma idade da gente, que a gente tem que se preocupar cada vez mais. Sim. Né? Eu acho que a partir do momento do nascimento a gente já se preocupa com o envelhecimento. Sim. Mas de uma forma saudável. Exatamente, Cris. O que acontece, né? O processo de menopausa, a mulher ela passa por alterações hormonais muito grandes. Né? Então, assim, quando eu atendo uma mulher na menopausa, se ela já não vem com os exames hormonais, eu peço. Por mais que eu não possa fazer reposição hormonal, mas a nutrição, a suplementação, ela tem um poder incrível de melhorar a questão hormonal. Então, a mulher, na maioria das vezes, ela já chega com hormônios muito baixos. Né? É uma mulher que, na maioria das vezes, ela está com estradiol, que é o hormônio sexual feminino muito baixo, então ela reclama muito de falta de libido, cansaço excessivo, né? Aí ela já tem um descontrole muito grande de sono, porque altera a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. E aí ela já gera uma questão de crise de ansiedade, depressão, porque aí a gente dosa cortisol, também está alto. Então, assim, não é só o processo de menopausa, é todas as consequências que isso gera. Então, a mulher, ela chega queixando cansaço, indisposição, falta de libido, dificuldade de dormir, depressão, ansiedade, compulsão por doce, né? Processo de sarcopenia, que é a perda de massa muscular justamente por causa da diminuição desse processo hormonal. E aí a gente tem que fazer todo um trabalho com essa pessoa. Sim. Então, assim, trabalhar a alimentação mais saudável, suplementar essas vitaminas. Eu tenho uma fórmula específica para a mulher na menopausa, tentar olhar, né, essa questão dos hormônios, como que estão. Eu, como nutricionista, passo alimentação específica, tem alimentos que ajudam na melhora desses hormônios, tem alimentos que a gente tem que reduzir, a gente tem chazinhos, que são coisas práticas para a mulher colocar no dia a dia, que faz toda a diferença dos efeitos, né, que a pessoa sente muito calor, muito desânimo. Então, assim, eu atendo mulheres na menopausa que depois que elas fizeram o acompanhamento nutricional, a gente melhorou completamente. E é claro que quando eu vejo que esses hormônios estão muito alterados, eu peço ela, né, para ir até o médico, para junto com a alimentação a gente trabalhar essa reposição hormonal. E a mulher, ela se sente outra pessoa. Né? Assim, é uma diferença gigantesca. Então, assim, para bem-estar físico, emocional, mental, é tudo. Você tem hoje, você está com um projeto social e qual o seu outro projeto que vai começar agora também? Isso, então, Cris, hoje eu tenho, na verdade eu estou com 3 projetos, né? Eu tenho o projeto Emagreça Saudável 30 Dias, que é o online, que graças a Deus eu consegui atingir um público muito grande. Tem pessoas de Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, tem gente de Portugal. Então, assim, é um projeto muito bacana, um projeto mais de perto, né? Voltado para ter uma equipe multidisciplinar, psicólogo, coach, educador físico. Tem o projeto presencial, que é emagrecimento 60 dias, que aí as pessoas vão... Esse você já tem há mais tempo. Isso, eu tenho mais tempo. O presencial tem 6 anos que eu tenho, e o online eu desenvolvi depois da pandemia.
depois da pandemia, que eu vi que as pessoas elas Que mudou muito, né? Mudou muito o E formato. ainda bem também, né, que mudou, porque Foi. hoje você consegue ter mais acesso mais rápido, Mais às vezes acesso. não consegue marcar, Sim, tipo daí, né? exatamente. E agora, como a gente está chegando nesse finalzinho de ano, a gente sabe que as pessoas, às vezes, elas extrapolam muito, né? Então, assim, elas extrapolam muito, a minha agenda desse ano eu não tenho mais vaga. E aí eu falei, gente, muita pessoa procurando. Eu falei, olha, eu vou montar um desafio 20 dias com a Nutri. E aí eu montei um grupo no Telegram. E lá eu tô passando dicas, receitas. Pra quem quiser entrar. Pra quem quiser entrar, grátis. Então, ó, a gente já vai colocar aqui o arroba da Poli, você segue aí pra você entrar nesse grupo. Pra gente chegar, vai até dia 20 de dezembro. Então a gente vai chegar assim no Natal, ó, tendo totalmente equilíbrio. Tem gente que espera o ano que vem, né? Gente, tem que começar agora. Não, Natal, Ano Novo é um dia só, que é isso? Tem gente que fala em dezembro, vou começar em dezembro, que vem Natal, mas Natal é no dia 25. Não, Cris, aí é que tá, que aí vem Natal, aí depois vem Ano Novo, aí depois em Carnaval, aí depois em Semana Santa, aí depois em Páscoa, então as pessoas só ficam empurrando. Parem de procrastinar. É amanhã, não fica esperando segunda também não. Isso mesmo. Bom, e o outro projeto também que você tem, que é o social, O né? social. Ah, ótimo, Cris, você ter lembrado desse projeto. Eu tô com um projeto agora, junto com uma sociedade que ela tá vindo aqui pro Brasil, é uma ONG, na verdade, que ela é de Belo Horizonte, tá vindo aqui para Lafayette agora, e eu estou arrecadando alimentos. Eu vou arrecadar até dia 12, pode deixar lá no meu consultório, e esses alimentos eles vão ser realmente distribuídos a partir do dia 20 nos locais de mais necessidades aqui na Lafayette região. Eu, junto com o diretor, a gente vai pessoalmente entregar esses alimentos. E aí, como eu fiz assim como uma forma também de motivar, as pessoas que forem levar os alimentos vão estar concorrendo a uma consulta, um acompanhamento nutricional comigo. Ah, que legal. Então eu falei, é uma forma da gente ajudar o próximo, né? Exato. Não custa a gente fazer um ato de uma ação boa. Isso. Então meu consultório é bem central, então só vocês irem lá, deixar, a gente coloca o nomezinho na lista e a gente vai estar fazendo uma boa ação. Exatamente, incentivar as pessoas também, né? Isso mesmo. Obrigada, viu, Poli? Muito obrigada, Cris, é um prazer, tá? Adorei falar com você. Ah, eu também amei, Tá? foi muito bom. E Esse nosso tempinho aqui, volte mais vezes, a casa é sua. Pode deixar, estarei sempre presente. Bom, a gente vai deixar aqui o Instagram, né, o telefone de contato também para você agendar. Quer mudar, gente? É hora de mudar. Acho que é a hora do autocuidado, do amor próprio, que nunca foi demais. Essa dose pode ser em excesso. Pode, essa pode. Né? Muito obrigada a todos vocês que estão acompanhando aqui o nosso podcast, o nosso Fala Mágica. Agradecer muito também a Decalque. A Decalque fez parte do nosso estúdio aqui, né? Fez aí toda a adesivação das nossas paredes, também do nosso chão. Agradecer também a Contemporânea, que trabalha com móveis maravilhosos. A Contemporânea, gente, trabalha com móveis e do Sul, móveis Jubá, e também faz planejados, atende toda a região, até Belo Horizonte, várias cidades do interior de Minas Gerais, faz projetos magníficos. E a Império das Madeiras, que está sempre com a gente também, claro, fez parte do nosso estúdio. A Império das Madeiras hoje também atende toda a região com madeiras, e hoje também trabalha com móveis, com o aproveitamento aí de madeira. Gente, é um trabalho fantástico. Hoje, além da fábrica, também tem aí a loja de móveis. Muito obrigada a todos vocês, agradecer também a Mágica Empresarial, né, que faz a parte de marketing aqui do nosso Fala Mágica. Obrigada a você que está aí do outro lado, sempre acompanhando a gente. Obrigada.